Uma das razões que me fez interessar por experiência de quase morte foi a leitura de um artigo científico publicado na revista médica, provavelmente a mais respeitada no mundo inteiro, uma revista editada na Inglaterra, chama-se Lancet. Em 2001, um cardiologista holandês publicou 344 casos de experiência de parada cardiorrespiratória. E ele analisou do ponto de vista prospectivo esses casos. Só para um detalhe, o trabalho prospectivo é diferente do retrospectivo. O prospectivo, você vai conhecer a pessoa que passou pela experiência, você tem acesso aos médicos que cuidaram dele, às drogas, o tempo que ele ficou em parada cardíaca, quais os resultados dos exames, isso aqui é estudo prospectivo. O estudo retrospectivo, você vai conversar com a pessoa que teve EQM, ela te conta a história dela. Isso me espantou muito, porque o EQM, que eu já tinha ouvido falar assim, de uma forma muito extemporânea, às vezes na internet, uma revista, nunca me interessei por isso, e tive alguns casos na minha experiência como médico e que eu não dei o devido valor, até me interessar. Então, quando eu vi esse trabalho publicado no Lancet, eu li com muita atenção esse trabalho, nós nos reunimos, um grupo de médicos, físicos, psiquiatras, e nos propusemos a estudar esse assunto. Por quê? Porque exatamente se essas experiências de quase morte são verídicas, e repito, não há razão nenhuma para duvidar disso, isso muda um paradigma da medicina. Né? Porque nós estamos acostumados em medicina é o seguinte, a pessoa está em coma, ela vai morrer e aquilo é o fim, e todo mundo vai ficar desesperado e perdemos um ente querido e tal. Mas mudaria até a abordagem dos médicos em relação a pessoas que estão em coma. Parece ridículo você dizer que o médico deveria conversar com a pessoa que está em coma na UTI. Mas muitas pessoas que estão em coma têm essa capacidade de ouvir. E muitas podem estar apresentando uma EQM e quando você entregou, digamos assim, você não tem mais esperança de que ali há alguma consciência, isso pode até precipitar o desligamento de aparelhos, isso pode ter um papel importante na questão dos transplantes. Qual é verdadeiramente o momento que você vai fazer um transplante? Se existe, por exemplo, para ficar bem no termo médico, existe uma síndrome chamada síndrome do cativeiro. A pessoa que tem uma lesão cerebral numa parte específica do cérebro, que é na ponte, a porção anterior da ponte, no tronco cerebral, ela é incapaz de qualquer movimento, mas a consciência permanece lúcida o tempo inteiro. Tem um filme que já fizeram baseado num livro sobre isso, que chama-se O Escafandro e a Borboleta, que eu recomendo, inclusive, que é um paciente que sofria dessa síndrome, a síndrome do cativeiro. É um pseudocoma, né? Você só descobre porque às vezes ele preserva, por exemplo, um brilho no olhar, ou é capaz de movimentar uma pálpebra, mas não é capaz de respirar por conta própria, está todo envolvido com aparelhos artificiais. Então, a veracidade da possibilidade da consciência estar fora do corpo é um paradigma, muda completamente a visão da medicina, até mesmo na questão de você autorizar uma ressecção, uma retirada do órgão para transplante. Mudam a maneira deveria mudar, né? A maneira dos médicos conduzirem pacientes ditos terminais. E tem um outro aspecto médico na experiência de quase morte que resvala na experiência quase morte, é uma coisa chamada de lucidez terminal. Qualquer médico residente que passa dias e noites em hospital sabe o que é isso. Lucidez terminal, paciente em coma ou com doença grave, meningite, doença de Alzheimer, tumor cerebral, que está nos últimos minutos de vida, de repente ele fica totalmente lúcido e diz alguma coisa para morrer horas depois ou dias depois. Como é que é isso? Que consciência lúcida é essa se ele estava totalmente com o cérebro comprometido à beira da morte? Então é mais um dado que faz a gente incorporar conhecimento nas nossas análises de experiência de quase morte. Como é que um cérebro detonado, um cérebro quase morto, sem oxigênio, de repente a pessoa fica lúcida e fala para sua mãe que eu amo ela, fala para o meu... e morre em seguida. Então, que consciência, onde estava essa consciência? Com certeza não estava naquele cérebro mutilado ali.